Olá, meu nome é Kelma Maziero. Hoje eu estou aqui para falar para vocês nesse primeiro encontro de mulheres tarotistas, do qual eu tenho muito orgulho de participar. Quero agradecer as coordenadoras e as organizadoras desse evento pela ideia brilhante. E para mim está sendo uma grande honra poder fazer parte e um prazer falar com todas vocês neste momento. Eu já vou começar compartilhando a minha tela para apresentar meu tema para vocês, no intuito, claro, de fazê-lo de uma forma leve, ainda que seja um assunto que demande do nosso olhar bastante seriedade. De todo modo, eu espero que a gente possa pensar juntas sobre a formalidade, a ética e a responsabilidade. Esses temas sempre parecem estar presentes na nossa realidade, mas dentro da prática oracular precisam ser repensados com carinho, com cuidado e com profundidade nos tempos em que a gente se encontra atualmente. Aqui eu trago três pontos que eu considero bastante importantes para a gente considerar. Eu associei o termo ética a um contrato invisível. Eu associei também a formalidade a um posicionamento que vai sustentar a nossa leitura e aqui o terceiro ponto, a responsabilidade como sendo a noção do impacto que a gente tem quando fala com outra pessoa. A minha noção, por exemplo, de responsabilidade de estar falando com vocês aqui. Tudo isso conta. Então, quando a gente pensa na ética como esse contrato com o invisível, que parece algo que a gente acorda, que a gente acerta com outras pessoas, sem necessariamente assinar fisicamente esse contrato, a ética acaba se tornando aquela coisa que fica distante, aquela coisa que está implícita, aquela coisa excessivamente sutil e que faz falta na hora de a gente concretizá-la, na hora de a gente realizar aquilo que a gente realmente quer realizar de uma maneira correta, de uma maneira adequada, de uma maneira consciente. Esse contrato invisível, ele vai fazer sentido quando a gente já estudou isso suficientemente a ponto de fazer o que precisa ser feito sem pensar sobre isso. Porém, até chegar lá, tem um longo caminho que eu pessoalmente ainda estou trilhando. Esse contrato invisível, ele acaba ficando muito distante da nossa prática real. E é por isso que a gente precisa trazê-lo mais para perto. A gente precisa, de certa forma, dar uma concretude para esse assunto. E essa concretude começa acontecendo na hora que a gente se posiciona, na hora que a gente se coloca, na hora que a gente formaliza o que a gente quer. É isso que vai sustentar a leitura. E quando a gente fala e quando a gente se comunica, a gente está transmitindo a nossa responsabilidade e a gente também está convocando da outra pessoa a responsabilidade de nos ouvir e também de falar com a gente. Então, quando a gente entende a ética nesse espaço, que é um espaço concreto, real e possível, a gente tira a ética desse lugar indefinido e coloca na nossa vida. De novo, eu vou falar que, especialmente nos tempos de hoje, onde a gente atravessa essa fase em que tudo é digitalizado e esse digital permeia todos os processos, essa ética não deve ficar em segundo plano e nem tão subjetiva assim, porque senão a gente acaba assim correndo risco de perder partes importantes do processo da leitura oracular. Falando especificamente de cada um desses pontos agora, eu quero pensar com vocês essa ética que vai além dessa confidencialidade. A gente normalmente entende o processo ético como um processo do sigilo, que a gente não deve compartilhar com as pessoas o que a gente lê para outras pessoas, para os nossos consulentes, que a gente deve ser discreta na hora de se posicionar ou até na hora de divulgar informações. Porém, a ética vai além disso. A ética também acontece quando a gente entende os nossos limites. Quando a gente precisa aprender a lidar com os limites dos outros, e principalmente quando a gente percebe que atualmente uma leitura de tarô, por exemplo, ela não é mais uma leitura determinista que, por exemplo, fazia sentido no século XX. Eu estava lá, eu me lembro, as leituras no século XX eram leituras mais deterministas. O futuro parecia uma coisa já meio pronta, já praticamente embalada para presente. Sendo que, na realidade,
hoje a gente percebe que a autonomia do ser humano, ela vai ganhando cada vez mais espaço. Isso tem seus benefícios e os seus malefícios. Porém, para a gente aqui hoje compete pensar que é ética também quando a gente entende que a gente não dita o futuro de ninguém e que a prática oracular hoje é uma prática que chama o consulente para o centro da consulta e não mais determina pessoas, situações e futuros como se fosse um decreto. A ética, portanto, é um aspecto que muitas pessoas acham que tem e que tem naturalmente, mas que são os outros que precisam estudar. E aqui, o meu convite é para que a gente mude esse olhar, para que a gente entenda a ética como algo que integra todo mundo, que coloca todo mundo dentro de uma mesma possibilidade, de uma mesma realidade. Porque assim a gente sai desse pensamento de que todo mundo precisa aprender ética, menos a gente. O aprendizado da ética ele é constante, porque se a prática oracular é orgânica, e ela muda, a ética também tem que mudar. Por isso que não dá para a gente deixá-la como um contrato invisível, por isso que não dá para a gente deixá-la em segundo plano, porque é justamente essa crença de que a ética está lá que faz com que muitas vezes ela se afaste da nossa prática e a gente não aprenda tanto o quanto a gente poderia aprender com todos esses processos, que envolvem também as limitações, as restrições, um novo posicionamento frente ao oráculo, uma nova realidade a ser desvendada, o excesso de possibilidades e de decisões que a gente analisa hoje em dia em jogos de tarô, e uma realidade social que muitas vezes se coloca de um jeito diferente e que sem essa ética dificilmente a gente vai conseguir manejar adequadamente. Um segundo ponto é a formalidade, que para mim conversa diretamente com essa ética. A formalidade, eu não sei como ela se dá em outros países, e eu só posso falar aqui a partir do Brasil, onde eu estou, onde a gente estuda muito a prática oracular, mas a gente ainda sente bastante falta de alguns elementos, como, por exemplo, dessa formalidade. Aqui no Brasil, a ideia de estudar tarô ainda é um tabu para algumas pessoas. As pessoas ainda acham que a gente tem que fazer tudo intuitivamente. E é super importante a gente entender que a formalidade é uma aliada, não uma inimiga. Não é porque a gente vai trabalhar com formalidade, ou seja, que a gente vai estudar, que a gente vai se preocupar em atender as pessoas em cima de uma abordagem, decidir o que a gente vai ler ou não vai ler, da gente permitir um agendamento, da gente cobrar pelo que a gente faz, a gente usar uma comunicação compassiva, a gente aprender o posicionamento neutro, a gerir as expectativas, enfim, tudo isso vai muito além de um posicionamento que parte da intuição. A formalidade precisa, literalmente, de formação, de preparo e de condição para que a gente oriente e conduza o atendimento com a devida compaixão e com o devido preparo. É uma condução importante que fala dentro da vida de outras pessoas. E a formalidade aqui pode muito mais nos ajudar do que nos atrapalhar. E por último, a responsabilidade. Essa responsabilidade que a gente também fala bastante, mas que dificilmente a gente reflete profundamente a respeito dela e do papel dela na prática oracular. A consciência de que o que a gente vai falar, aquilo que vai ser orientado e aconselhado num jogo de tarô, tem um peso na vida das outras pessoas. E esse cuidado que a gente precisa ter para não criar dependência durante a leitura, fazer com que a pessoa volte todos os dias para jogar para coisas simples, muitas vezes superficiais, porque ela não consegue mais decidir sozinha, que é um processo muito parecido com o processo da inteligência artificial, né? A gente vai aos poucos preferindo que a inteligência artificial escreva por nós, que ela corrija o que a gente escreve. E quando a gente vê, a gente já não está mais lembrando de certas palavras quando a gente vai falar. Por quê? Porque a gente está se desconectando da nossa capacidade de interagir e de desenvolver a própria linguagem. Então, quando a gente cria essa relação com o oráculo, onde a gente precisa jogar para tudo o tempo todo, a gente está desenvolvendo um tipo de dependência que também vai contra o entendimento de responsabilidade oracular. Sem falar na autorresponsabilidade, que é a gente se responsabilizar pelo nosso estudo, pela nossa formação, pelo nosso amadurecimento enquanto oraculistas, pelo nosso preparo e, por que não,
pelo suporte que a gente precisa para cuidar de outras pessoas, pela terapia que a gente vai precisar para dar para a gente uma base para a gente conseguir fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Eu acredito muito na revisão teórica que nos ajuda, por exemplo, a incluir essa ideia de formalidade, de ética e de responsabilidades em tudo o que a gente faz, incluindo nos nossos cursos e atendimentos, nos nossos informativos, nas nossas redes sociais. A gente colocar a ética, de um modo geral, como uma disciplina, como um contrato viável, como uma via, de fato, que nos ajuda a estabelecer relações mais verdadeiras e também mais confiáveis. O distanciamento da ideia de que tudo se constrói intuitivamente não vai tirar a magia do que a gente faz, muito pelo contrário, vai trazer para a gente sistematização, vai trazer para a gente segurança, vai trazer para a gente uma base, uma disciplina e a possibilidade da gente organizar tudo aquilo que a gente acredita e tudo aquilo que a gente quer oferecer de maneira a gente ficar mais tranquila com o que a gente faz, né? A importância da gente também informar esse público e desconstruir essa imagem informal que o oráculo carrega é também parte de uma prática oracular com o tarô para um século, para uma fase, para uma era onde a gente precisa de uma base confiável para a gente se manter e seguir em frente. A metodologia ganha um valor especial dentro desse contexto, trazendo aqui a possibilidade da gente estruturar o nosso trabalho com repertório, com autores, com formação, com cursos, com prática que seja em laboratórios, laboratórios de leitura, com uma construção de espaço saudável para a gente poder se profissionalizar. Isso não é, de novo, ignorar tudo que foi feito até aqui. Isso também não é ser contra o processo intuitivo, mas isso é agregar, é adicionar à nossa prática, como eu falei, uma base, uma estrutura que vão permear tudo o que a gente fizer com mais tranquilidade, com mais serenidade, também com mais autoconfiança. E não é porque isso que a gente propõe tem seriedade, como eu falei no começo, que eu ia tentar ser leve, né? Mas não é porque isso é sério, e não é porque é um tema de seriedade que a ética e a formalidade, por exemplo, vão fazer com que a gente se distancie da magia, do mistério ou daquelas partes que a gente realmente não consegue explicar e que acontecem na prática oracular. Essas coisas podem conviver juntas. O estudo, a prática e a troca vão tornar o nosso convívio mais rico, mais valioso e não segregar como vem acontecendo muitas vezes em função da competição ou da aceleração das redes sociais. A conclusão, gente, que eu trago é com a frase de um professor que eu gosto bastante, brasileiro, chamado Clóvis de Barros Filho, que diz o seguinte: ética é aquilo que a gente faz mesmo quando ninguém está olhando. E aqui eu percebo que é aquele contrato invisível que a gente falou no primeiro slide colocado em prática, posto como concreto, como parte da vida real. A moralidade do invisível, ela não tem a ver com o medo da gente ser flagrado ou da gente ser fiscalizado, mas com a nossa ação verdadeira, mesmo quando a gente não tem testemunha. Esse é o papel, na minha concepção, do Código de Ética de Barcelona. Esse, para mim, é o papel do Código de Ética para os tarólogos de modo geral. Não é para fiscalizar, é para a gente ter ali uma base, é para a gente ter ali de onde partir, é para a gente ter um consenso e uma proteção. É o compromisso com a atualização, com a revisão e com a conscientização. Eu agradeço vocês pela atenção, deixo aqui as minhas referências, o meu livro, que é o Fundamentos da Prática Oracular com o Tarô, que é a prática com o tarô no digital. É um livro, obviamente, digital. Deixo a referência do Código de Ética de Barcelona, do Clóvis de Barros Filho, que traz esse pensamento sobre ética. E mais uma vez, o meu muito obrigado por estar aqui hoje, por compartilhar com vocês e fazer parte de uma iniciativa tão brilhante quanto essa. Para mim é realmente muito importante poder fazer parte de eventos como esse e falar com pessoas que estão alinhadas com as nossas expectativas e também com o que a gente vê para o tarô daqui por diante. Até a próxima. Vamos para o debate.